A gente vê pelo começo do segundo governo do Donald Trump, lá no ano passado, ele já fazendo o anúncio do tarifaço, né, do mundo todo, e com o tarifaço ele conseguiu começar pelo menos a negociar diversos, colocar ali nas negociações do tarifaço diversos elementos, políticos, militares e comerciais também, mas para além ali exatamente das exportações, tem a questão das terras raras, que envolve muito o Brasil, envolve China. Então, acho que a partir dali a gente já começou a ter um entendimento de como seria esse segundo governo do Donald Trump de usar a questão comercial para conseguir outros interesses ali americanos. Professor, queria que a gente voltasse a falar especificamente da Venezuela e da figura da Delcy Rodrigues, que era uma pessoa extremamente ligada ao Nicolás Maduro. No primeiro momento chama a atenção, já que os Estados Unidos defendem ali, dizem que estão defendendo uma democracia, querem voltar a trazer vida para a Venezuela, uma tranquilidade, mas capturam o Nicolás Maduro, a cabeça de chapa. Capturam um presidente, mas não capturam a vice-presidente, que era extremamente ligada a Nicolás Maduro. A Delcy Rodrigues, que a gente vê aqui, é uma figura política muito importante da Venezuela, de longa carreira política, e ela se mantém lá na Venezuela. Ela que agora é a presidente interina, reconhecida pelas Forças Armadas da Venezuela, tomou posse já, e também tem, de certa forma, a anuência dos Estados Unidos, que estão exercendo um poder muito grande no país, já que capturaram o líder. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa figura emblemática e, claro, como que o mundo todo fica observando isso e reage, né? Muita gente defende que as eleições passadas deveriam ser respeitadas ou que novas eleições deveriam acontecer e que ela não ficasse ali, já que ela representa o regime de Nicolás Maduro. Ela é a vice do Nicolás Maduro, mesmo que tenha ali apresentado, perto da captura dele, um distanciamento do Maduro, começa a mostrar um distanciamento, mas mesmo assim era uma figura de Nicolás Maduro. Bem, Natália, o começo da tua fala é muito importante porque fecha aí um raciocínio que é muito claro. Assim, a política do presidente Trump é a política da força, né? A partir do momento que ele implementou tarifas forçadas contra as regras da OMC em diversos países, para diversos países do mundo, né? Ele está aplicando ali a política da força. E foi pela política da força que ele capturou o Maduro, entrando ali em território venezuelano, né? E aí, como eu disse inicialmente, transgredindo diversos princípios do direito internacional. Dentre um dos princípios importantes do direito internacional, como eu já coloquei aqui, de não intervenção em assuntos internos de cada um dos países. E aqui está uma questão um tanto quanto paradoxa, né? Por quê? Porque houve a força dos Estados Unidos em sequestrar o ditador Nicolás Maduro, o presidente Maduro, né? E a partir daí, né, simplesmente os Estados Unidos entenderam que seguia-se a linha sucessória tal qual já estava estabelecida. Pelo menos esse é o posicionamento do momento pelos Estados Unidos. Então, a Delcy Rodrigues, ela tomou posse, ela foi reconhecida pelo Supremo Tribunal, né, Federal, lá pelo Suprema Corte, né, da Venezuela, e também pelas Forças Armadas como a presidente legítima. Ela já está atuando como presidente, já houve o reconhecimento dela como presidente de diversos países, inclusive o Brasil já está tratando diplomaticamente com ela, sendo ela reconhecida como presidente pelo governo brasileiro. Então, gerou uma situação um tanto quanto paradoxa, né? Por quê? Se existe uma intervenção estrangeira com fins de restabelecer, né, um regime democrático dentro da Venezuela, isso não foi complementado, isso não foi completado, né? O regime ele permanece o mesmo, ele permanece a última chapa que foi mantida no poder. Não vou dizer que foi eleita, porque até o momento, né, não foram expostas e publicadas as atas
de votação, tal qual o governo brasileiro, inclusive, requisitou e acabou por não reconhecer anteriormente o regime Maduro, né? Então, perceba que entramos numa situação em que o regime, né, a presidência do Maduro era ilegítima, mas os países passam a reconhecer, na ausência do Maduro como legítima, a sua sucessora. E é importante essa sucessão por dois pontos. O primeiro é porque não há uma brusca alteração e isso permite com que haja uma continuidade, né, das forças políticas lá, do regime que já está lá, das instituições que estão lá. Oi? Não, pode seguir. E segundo motivo é porque a gente percebe que isso dá uma saída não só para os Estados Unidos, mas também para os países mais próximos, que a manutenção da Delcy Rodrigues traz uma saída mais rápida, ou seja, não vai ter uma necessidade de novas eleições agora no curto prazo, né? E entra-se num processo de transição e de negociação de como é que vai ficar. O Brasil tem que estar muito próximo dessa situação. Por quê? Porque já existia uma clara interferência dos Estados Unidos e essa interferência ela parece que vai ser perpetuada aí nos próximos meses, anos, justamente com a intenção dos Estados Unidos de fazer uma abertura econômica do ponto de vista do petróleo, né? Mas essa abertura ela não pode se transformar, né, numa ingerência americana completa no governo venezuelano, né, na economia venezuelana. Então, o Brasil tem que se atentar de forma muito próxima, porque a Venezuela, não custa lembrar, está do nosso lado. A gente faz fronteira, a gente tem fronteira terrestre com a Venezuela, né? E outros aliados nossos também estamos dentro de uma situação muito delicada aqui, eu diria, na América do Sul. Celso, queria te perguntar sobre isso.